do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 2 desse segundo trimestre da CPAD em 2023. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o tema Relacionamentos em Família, superando os desafios e problemas com os exemplos da Palavra de Deus. Essa lição é escrita pelo pastor Elianai Cabral. E o tema da lição de hoje, lição de número 2, na nossa jornada por esse segundo trimestre, trabalha sobre a predileção dos pais por um dos filhos. Isso é um problema. E hoje nós vamos aprender, à luz da palavra, como resolver esses problemas, analisando então a vida da família de Isaac e de Rebeca. Eu espero muito que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário, porque isso ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também e envia essa videoaula para mais alguém ser edificado por Jesus nos grupos de WhatsApp aí da tua igreja. Deixa no comentário de onde você está me assistindo. Comenta aí qual é o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu quero ter o prazer em te receber por aqui. Você que já é aluno, Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, onde você pode ficar à vontade, navegar e aprender ainda mais da palavra de Deus com a gente para a glória e honra do Senhor Jesus. É claro também, se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, organizar o teu material, preparar um esboço da tua ministração, eu tenho tudo isso preparado, organizado para você ter em mãos através do Facilita EBD. Você pode ser um dos nossos assinantes. A nossa assinatura ela é trimestral. E através da nossa assinatura você tem o benefício de receber o esboço da aula que eu preparo com todos os versículos e a pesquisa a mais, além da lição que vai te ajudar a crescer e aprender ainda mais sobre a palavra de Deus. Você tem disponível também o PowerPoint da nossa ministração, onde você pode utilizar esse recurso para dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus: o nosso workshop de pregação, treinamento para professores da Escola Bíblica, treinamento de discipulado e evangelismo, que é muito bom. As nossas propostas estão na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para analisar. Que Deus te abençoe. Eu espero muito que a aula de hoje possa te abençoar. Então a gente vai deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos adultos. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Relacionamentos em Família, superando os desafios e os problemas com os exemplos da Palavra de Deus. Essa lição é escrita pelo pastor Elianai Cabral. O tema da aula de hoje, lição de número 2, trata sobre a predileção dos pais por um dos filhos. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira base bíblica está aqui no texto, é o textuário. Você pode ler o textuário com os teus alunos, que se localiza em Gênesis capítulo 25, versículo 28. Apresenta também, gente boa, a verdade prática. Você precisa fazer isso em sala de aula. A tua leitura bíblica em classe que a lição traz se localiza então em Gênesis capítulo 25, versículos 19 ao 28. Dica: leia esse texto compassadamente em sala de aula junto com os teus alunos, compartilhando os versículos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, sempre ao meio-dia, onde você tem acesso com antecedência das nossas aulas.
Mas toda segunda-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos adultos. Então toda segunda ao meio-dia eu estou postando aula dessa lição para você ter acesso com antecedência, fazer as suas anotações, organizar o teu material e ser uma bênção na escola bíblica dominical da tua igreja, em nome de Jesus. Na lição de número 2, como proposta do autor da lição, pastor Elienay Cabral, nós vamos compreender sobre o problema da predileção por um dos filhos, analisando então o contexto da família de Isaac e Rebeca. Nós vamos perceber que na vida desse patriarca encontramos então um problema. E aqui nós vamos perceber, à luz da palavra de Deus, como nós podemos então resolver essas dificuldades que estavam presentes naquele contexto, aplicando então em nosso contexto também. À luz da palavra, nós descobrimos então que a palavra de Deus traz respostas também para o nosso tempo. Conforme Warren Wiersbe, em seu comentário bíblico, ele traz uma perspectiva muito interessante a respeito de Gênesis capítulo 25, versículos 19 ao 34, que descreve muito bem que Isaac ele já tinha 40 anos de idade quando Deus escolheu Rebeca para ser a sua esposa, conforme está escrito em Gênesis capítulo 24, versículos 25 a seguir. Você vai perceber também no capítulo 25, versículo 20. E aí você percebe a ação de Deus na vida desse casal. Então nós vamos encontrar a ação de Deus também nesse contexto bíblico. Nós vamos perceber que o relato bíblico do casamento desses dois, que espelha então o relato bíblico do casamento de Cristo com a igreja, apresenta então uma personalidade muito profunda também. Se você analisa pessoalmente a vida de Rebeca, você vai perceber que Rebeca ela é diferente do próprio Isaac. A Rebeca ela tem uma personalidade, conforme a Bíblia, uma personalidade mais agressiva, mais para frente, mais ativa. Já o Isaac é mais pacato, mais do lar. Se você analisa o contexto da história de Isaac, você vai perceber que Isaac ele não era como o seu pai Abraão. Abraão, ele sai exatamente caminhando por toda a Mesopotâmia até parar em Canaã. Já o Isaac, ele permanece a sua vida inteira em Canaã, naquele território, conforme essa visão que ele compreende. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 22. William Coleman, comentando sobre esse contexto bíblico no seu texto Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, ele destaca que, de modo geral, aquela geração tinha orgulho então de seus filhos. E outro detalhe, aquela geração do contexto bíblico é uma geração que procura então atingir a maturidade. Você vai ver que essa maturidade ela é atingida desde muito cedo. No contexto bíblico, você percebe que os casamentos eram realizados por arranjos familiares. Os casamentos eram realizados pelas famílias. E muitos casamentos eram realizados quando as pessoas ainda eram muito jovens. Mas quando você analisa o contexto bíblico e percebe que esses casamentos eram arranjados, e percebe que esses casamentos também eram constituídos como família, os jovens tinham o desejo de, desde muito cedo, gerar filhos. Você vai ver uma composição bíblica dos Salmos 127, versículos 3 ao 5, que destaca exatamente essa verdadeira adoração ao Senhor por uma vida em família. Você vai perceber também outro detalhe dentro da Bíblia, que aqueles que tinham filhos tinham o objetivo, então, de educar esses filhos nos caminhos do Senhor. E tinham também a liberdade de castigá-los, orientando, trazendo, então, uma direção. Provérbios, capítulo 22, versículo 15, também confirma isso. Apesar que o texto de Provérbios traz diversas sabedorias sobre essa preocupação dos pais com o bem-estar dos filhos, essa preocupação do bem-estar dos filhos no modelo de criação de filhos, no modelo, então, de orientação de filhos. E você vai perceber que dentro da Bíblia isso nunca foi tão fácil. Você observa já isso acontecendo com o primeiro casal, com seus filhos Caim e Abel, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 8, que gera uma grande tragédia. Você vai perceber dentro da palavra que Deus ele trabalha nesse contexto de criação de filhos. E hoje a gente está analisando essa ideia de criação de filhos. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos analisando o problema de ter a
predileção sobre somente um dos filhos, se esquecendo dos demais. Isso vai se repetir na aula que vem, lição de número 3, em uma perspectiva muito interessante sobre a vida de José, mas nós precisamos observar agora, a partir dessa leitura, que os pais eles tinham poderio sobre os filhos. Em um contexto bíblico, também você percebe que naquela época, nos dias de Abraão, as crianças eram vistas apenas como objetos. Isso muda a partir da ótica de Jesus. Jesus ele começa a dar um tratamento melhor para as crianças. Jesus é incrível, ele começa a dar um tratamento melhor até mesmo para as mulheres naquele tempo, que eram apenas rejeitadas em seu período. E você percebe Jesus valorizando as mulheres, dando poder às mulheres. As mulheres são testemunhas oculares, então, da ressurreição, e as mulheres se tornam uma bênção dentro da igreja. Você vai perceber também que os filhos eram criados pelos pais, e aqueles que eram desobedientes, se os pais não se agradassem deles, os pais venderiam até mesmo esses filhos como escravos no sistema educacional daquela época. Você vai ver isso lá em Êxodo capítulo 21, versículo 7, Gênesis 31, 15, citando isso. Você vai perceber que a cultura daquela época, especialmente nessas comunidades, era uma cultura de sociedade plural. E aqui nós vamos perceber essa influência desse contexto mundano daquela época, cananita, dentro do contexto também da família de Isaac. E aqui nós pegamos um leque para o nosso tempo. Existe também uma influência mundana que tenta, então, distorcer essa visão de criação de filhos no seio familiar, que tenta, então, distorcer essa criação de filhos dentro da nossa perspectiva cristã, pautando, então, a palavra de Deus. Nós, quando olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que o próprio apóstolo Paulo ele traz uma orientação muito interessante, como criar bem os filhos no meio dessas comunidades e no meio dessa cultura diversa. O Paulo ele faz questão de apresentar essa perspectiva, criando seus filhos, ou seja, a igreja criando seus filhos no caminho do Senhor. Você percebe que até mesmo ele tinha uma influência daquela época. Na época de Paulo, era muito comum as pessoas terem dois nomes. Por exemplo, ele tem o seu nome em hebraico como Saulo, que vem do termo Saul, ou seja, do rei Saul. E em grego, você percebe então que ele leva esse nome então de Paulo consigo, isso faz parte então da sua missão. Você observa isso acontecendo até mesmo com Timóteo, como um estilo de liderança e ao mesmo tempo como um estilo também de criação que ele experimentou então na sua jornada. A Bíblia faz questão de dizer que o pai de Timóteo era grego, suas mães eram judias e elas criaram Timóteo no caminho do Senhor. Isso está em Atos 16, versículo 1 ao 3. E aí você percebe dentro da palavra essa ideia de criação de filhos, essa ideia então de ter essa educação cristã, essa ideia então de levar os filhos a temer o Senhor. Os pais que temiam ao Senhor procuravam então levar os seus filhos a obedecer a Deus e ao mesmo tempo praticar a verdadeira fé. A Bíblia destaca a maneira adequada de criar os filhos. E a maneira adequada de criar os filhos, já que a gente está trabalhando sobre criação de filhos e o cuidado com a predileção, você vai perceber que essa criação de filhos deve então ser realizada com amor, com carinho, conforme a palavra de Deus, observando Provérbios 22, 6. A aula de hoje tem muito conteúdo para a gente trabalhar a respeito desse contexto bíblico. Eu espero muito contribuir com você. Se eu já estou te ajudando, por gentileza, deixa teu comentário aí. Se você pode, envia essa aula para alguém e deixa o likezinho se inscrevendo no canal. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: o plano de Deus para a família e a sua presciência. Você pode ler uma passagem bíblica que vai te ajudar a quebrar o gelo junto com os teus alunos. A passagem bíblica está então em Hebreus capítulo 11, versículo 9, que cita então a própria vida de Isaac nesse contexto bíblico aqui. E analisando isso, o primeiro subtópico destaca então o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Conforme o pastor Elienay Cabral, analisando então a vida de Isaac como a vida de Rebeca, ele chega a dizer, descrevendo na lição, que Isaac e Rebeca faziam parte do plano de Deus. Isso quer dizer que você também faz parte do plano de Deus, assim como essa família. Um detalhe bíblico:
Deus sabia que os dois faziam parte do seu plano e sabia muito bem que Rebeca não poderia gerar filhos. E é tão interessante que Isaac ora por ela para Deus abrir a madre, mas demorou 20 anos para o milagre acontecer. Você pode ler Gênesis capítulo 25, versículos 21 e 26. Aqui nós temos uma pegada muito interessante, você pode observar isso também em sala de aula. Às vezes Deus deseja que nós oremos e busquemos a sua presença. Mas durante esse período, para o milagre acontecer, o Espírito de Deus trabalha no nosso coração, nos lapidando para receber todas as sortes de bênçãos que Ele preparou para conosco desde a eternidade. E aqui nós aprendemos que o teste do tempo está presente também na vida de Isaac. O Warren Wiersbe destaca que Isaac ele era um filho de um pai famoso e ele também teve um filho famoso. O Isaac ele foi filho de Abraão e ele foi o pai de Jacó. Jacó que se torna Israel, o pai das 12 tribos. Você vai perceber também que ele, sendo comparado a esses dois, tanto Abraão como Jacó, é um peso leve. Você percebe, analisando a vida de Isaac, que Isaac ele era uma pessoa mais pacata. Se você ler Hebreus capítulo 11, versículo 9, como pedi para você, você vai perceber à luz das escrituras que ele passa praticamente a vida dele inteira em Canaã, diferente de Abraão e diferente de Jacó, que são homens que rompem fronteiras, que avançam na sua jornada. Porém, Deus escolheu Isaac com um propósito. Isaac, ele era um homem quieto. Você pode ler isso lá em Gênesis capítulo 24, versículo 63. Para você ter ideia, quando os inimigos se levantavam então contra Isaac, ao invés de Isaac partir para cima dos inimigos, ele preferia armar a sua mudança, organizar a sua tenda e ir embora, ao invés de enfrentar uma briga. O Isaac ele tem um perfil diferente do próprio Abraão, que partiu para cima das pessoas quando estavam atacando seu sobrinho Ló. Diferente do Jacó, que lutou até com o anjo de Deus. Então você percebe nessa perspectiva bíblica que o Isaac ele tem um perfil diferente, mas aqui na vida do Isaac nós encontramos então a soberania de Deus na vida desse homem. Você percebe também a soberania de Deus nessa perspectiva bíblica sobre a questão da esterilidade. Você vai perceber que Deus trabalha no meio dessa demora humana. Deus trabalhou, por exemplo, na vida de Abraão e Sara. Você percebe à luz da Bíblia, antes de Isaac nascer, demorou um tempo, e a própria Sara era estéril. Deus também trabalhou na vida de Jacó. Ele teve que trabalhar 14 anos para ter as suas esposas. Deus trabalhou na vida de José nesse período em que José esteve no Egito, e nós vamos estudar sobre isso na aula que vem. Ele trabalhou na vida de José e nesse período de trabalho, de processo, a ação de Deus construiu o caráter de José. E aí você percebe que Deus também trabalha na vida de Isaac na paciência. E nessa paciência, nós vamos perceber então que Isaac era também um homem de oração. Isaac era um homem, apesar de ser pacato, quieto na dele, era um homem que se dedicava ao Senhor, era um homem que acreditava na própria promessa de Deus. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E dentro dessa grande nação, Isaac está presente. Então ele sabe que ele é alvo de promessa. E sendo alvo de promessa, ele entendia que o modo de Deus trabalhar era no processo da paciência. Então você vai perceber isso de forma clara, tanto na vida de Isaac como também na vida de Rebeca. Ele procura então viver a vontade de Deus na sua vida. Ele mesmo, ele intercede a Deus pedindo ao Senhor que Deus então cumprisse a promessa. E detalhe, o Isaac faz parte da promessa messiânica. É através da linhagem de Abraão, Isaac, que Jesus vem. Então, o Isaac entende sobre o poder da promessa, ele entende a compreensão do Messias que chegaria. É claro que nessa época não se utilizava o termo Messias, mas ele entende que tem algo de Deus sobre ele. A promessa da restauração que foi prometida desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, e prometida também a Abraão, Gênesis 12, versículos 1 ao 3. E aqui nós vamos perceber, à luz da palavra,
que Isaac ele tem uma promessa. E sabe o que ele faz diante da promessa? Ele ora, ele crê. Essa é a primeira aplicação que você pode tirar em sala de aula. Diante de uma promessa de Deus, diante de algo de Deus, diante de algo que Deus prometeu para você, ore como Isaac. Busque a Deus em paciência. Mesmo que demore um período, seja o período do processo, durante esse período, creia e permaneça em oração. Creia e permaneça em oração. A perseverança faz parte de Isaac, parte da sua família. E isso é um destaque que você pode utilizar. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata agora sobre o propósito presciente de Deus. A partir dessa perspectiva, eu espero muito que Deus te use na escola bíblica dominical. Segundo o pastor Elenay Cabral, descrevendo então agora o perfil dos filhos de Isaac e Rebeca, o Jacó e Esaú, ele faz questão de descrever então esse pré-conhecimento de Deus, essa ação de Deus em agir de forma perfeita. Você pode ler Romanos capítulo 12, versículo 2, que é uma passagem bíblica que descreve então essa visão de Deus. De acordo com Matthew Henry, no seu comentário publicado pela editora CPAD, descrevendo então Gênesis capítulo 25, ele vai descrever que o perfil de Jacó e Esaú demonstra então que os dois foram pedidos de oração. Então, os dois filhos foram pedidos de oração. Seus pais, eles oraram a Deus durante muito tempo para que Deus então agisse através dessa resposta por intermédio da oração. Você pode ler Gênesis capítulo 25, versículos 20 e 21. Isaac ele tinha 40 anos de idade quando ele conheceu Rebeca. Ele era filho único. E conforme as escrituras, você percebe, analisando a palavra de Deus, que ele ora para que Deus então lhe conceda filhos. Em Gênesis capítulo 25, versículo 26. Temos aqui algumas lições. Vamos destacar a primeira. A primeira lição que você pode destacar também em sala de aula é que Isaac ele orou ao Senhor por sua mulher, embora Deus tivesse prometido que iria multiplicar a sua descendência. Ele sabia que Deus ia multiplicar a descendência dele. Ele era promessa de oração. Ele fazia parte do projeto de Deus. Mas mesmo fazendo parte do projeto de Deus, pega isso. Ele orou a Deus. Ele buscou ao Senhor. Por 20 anos, ele não deixou de orar. Observe. Mesmo você fazendo parte da promessa de Deus, do plano de Deus, Deus te prometendo algo, não deixe de orar. Não deixe de interceder. Isaac, ele é pacato, mas é um homem de oração. É um homem que se envolve em fervente oração com o Senhor. É um homem que decide, então, colocar o seu coração no altar de Deus. Você precisa aprender isso também. Eu preciso aprender isso. E aprendendo juntos, nós descobrimos, então, que a ação de Deus é poderosa através da oração. Em segundo lugar, você pode destacar também em sala de aula que Deus ouviu a oração de Isaac. Que coisa linda que nós temos aqui. Deus ouviu e recebeu a oração de Isaac. Deus ouviu o clamor de Isaac, recebeu essa oração, enviando para Isaac 2 presentes, 2 filhos, porção dobrada. Deus então mandou, através dessa visão da oração, algo que não era comum no seu período. Enviou então gêmeos, de forma clara, para que Isaac então entendesse que o Senhor ouviu a sua oração. E aí nós percebemos então que aquele que busca ao Senhor é ouvido. Quando você ora, Deus responde. Quando você clama, Deus age. E aqui você precisa entender para trazer em sala de aula, na vida dos teus alunos, que o Jacó e Esaú são respostas de oração. Isaac orou e Deus respondeu. Nós percebemos que esses filhos foram profetizados antes de nascer. Gênesis capítulo 25, versículos 22 e 23, te dá um fundamento para isso. Isaac, ele orou por muito tempo, ele acreditou na profecia, ele acreditou na promessa, ele sabia que era alvo de oração, mas ele não deixou de orar, e sendo então uma pessoa de oração, ele buscou o Senhor. O Warren Wiersbe traz outra perspectiva diferente também do Matthew Henry. Ele diz que Rebeca ficou imaginando que Deus estava tentando então dizer algo através da oração de Isaac. E como Deus disse algo através da oração de Isaac? Deus disse que daria então para Isaac e Rebeca 2 grandes nações. E aí nós vamos perceber que essa família
é uma família que gera nações. Essa família é uma família, então, que tem a promessa de Deus de gerar filhos para as nações. E aqui tem uma aplicação missiológica muito legal. Deus pode levantar você para gerar nações pela fé. Deus pode levantar você para gerar filhos espirituais também pela fé. E gerando filhos espirituais, você cresce e avança com o Senhor. O Matthew Henry também traz uma perspectiva muito legal. Ele descreve que Rebeca estava esperando 2 filhos e ela orou. Em primeiro lugar, você pode até destacar, ela sentia que a condição da sua gravidez era um pouco confusa e fora do normal. Ela também perguntou ao Senhor o que estava acontecendo e teve do Senhor alívio. Observe, Rebeca também é uma mulher de oração. Em terceiro lugar, você percebe que a resposta de Deus para Rebeca foi então demonstrada através desse mistério, descrevendo que ela seria a mãe de 2 nações. Rapaz, isso aqui é muito forte, tem uma aplicação muito legal na visão missiológica em sala de aula. Deus nos levanta para sermos ministras do Senhor e gerar filhos para as nações. O Warren Epstein também destaca de forma interessante essa perspectiva que a história da salvação está no intermédio dessa oração. O Isaac orou, a Rebeca orou, o Isaac orou, Deus respondeu, a Rebeca orou, Deus respondeu, e aí você percebe nessa perspectiva a ação de Deus trabalhando então nessa concepção. Se você olha para a história do Antigo Testamento, você vai perceber que Deus estava agindo de forma poderosa através de alguns nascimentos. Deus agiu através do nascimento de Isaac. Gênesis 18 a 21, você vai ver isso. Deus agiu através do nascimento de Jacó e dos seus filhos. Gênesis 29, 30 até o 34, você vai perceber isso. Deus agiu através do nascimento de Moisés, Êxodo capítulo 1. Deus agiu através do nascimento de Samuel, 1 Samuel capítulo 1 e 2. Deus agiu através do nascimento de Davi. Deus agiu através do nascimento de Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. E aqui você percebe toda a ação de Deus nessas concepções. Então, como resposta de oração, aqui há o plano da salvação nesses nascimentos. Então aqui você percebe a ação de Deus em trabalhar nesse nascimento como promessa de Deus. E nós vemos aqui que os filhos são resposta de oração, é a intervenção de Deus. Existem casais hoje que lutam para ter filhos, oram ao Senhor e Deus está agindo, trabalhando da forma dele, da maneira dele, para que esses futuros pais possam ser abençoados. Você pode ser um pai natural, gerando seus filhos a partir da concepção, pode ser um pai e uma mãe espiritual e, ao mesmo tempo, um pai e uma mãe adotiva também, guiando essas crianças conforme o caminho do Senhor. Avançando, vamos então para o segundo ponto da lição, que trata sobre o seguinte argumento: o conflito familiar. É agora que nós vamos começar a analisar os problemas em família, na família de Isaac. Você pode ler uma passagem que está em Gênesis, capítulo 25, versículos 22 e 23. E o primeiro subtópico do segundo ponto trata sobre a esterilidade de Rebeca. Segundo o pastor Elianai Cabral, ele descreve que Rebeca não poderia gerar filhos. E pela lei da época, e muitos teólogos biblicistas e os que analisam o contexto, descrevem que a lei da época possivelmente poderia ser o Código de Hammurabi. Pela lei, aquela que não pudesse gerar filhos durante um período de vida, essa mulher poderia então ser repudiada pelo seu marido e receber então, digamos, a carta de divórcio, ser rejeitada. E o marido poderia então ter outra esposa, como nós analisamos na lição de número 1 aqui, compreendendo sobre a família de Abraão. De acordo com William Coleman, ele traz uma perspectiva muito legal do contexto da época, porque ele tem no seu texto Manual dos Usos e Costumes Bíblicos algumas orientações. Ele descreve que todos os casais desejavam ter filhos, como nós analisamos na aula passada. E ter filhos naquela época era um sinal, um símbolo de status. E nós vamos perceber que aqueles que não poderiam gerar filhos sentiam então culpa por causa disso, eram desprezados pela sociedade. E o fato de não gerar filhos era visto então como falta da bênção de Deus. Falta da bênção de Deus.
O Russell Champlin, ele traz outra perspectiva interessante. Ele comenta a respeito disso lá no capítulo 25 de Gênesis, em seu comentário. Ele destaca que Deus ele trabalha no meio da esterilidade. Ele destaca que a esterilidade era uma questão muito séria dentro dessa visão do Antigo Testamento, especialmente nesse período abraâmico aqui. E você percebe Deus agindo através da esterilidade. Ele agiu através da vida de Sara. Está lá em Gênesis capítulo 15, versículos 2 ao 6, capítulo 18, versículos 13 ao 14. Ele agiu na vida de Rebeca, que era estéril também, que nós estamos estudando sobre ela. Gênesis 25, versículo 11. Ele agiu na vida de Raquel, que nós vamos estudar na aula que vem, que é a mãe de José. Gênesis capítulo 29, versículo 31, capítulo 30, versículos 22 e 23. Ele agiu também através da vida da própria mãe de Sansão. Está lá em Lucas capítulo 1, versículos 7 e até o versículo 13. Aqui você percebe essa perspectiva de Deus então trabalhando na vida da senhora Manoá. Também à luz da Bíblia, nós vamos perceber que as pessoas são envolvidas então de forma especial, essas mulheres citadas aqui são envolvidas de forma especial na própria obra da salvação. Deus escolheu mulheres improváveis, mulheres que não poderiam gerar, para serem os seus instrumentos de milagres, ou seja, os seus instrumentos na obra da salvação. Olha a ação de Deus no ministério feminino aqui. E aqui você percebe que há ocasiões que a esterilidade está presente para demonstrar o milagre de Deus nas Escrituras. E aqui nós percebemos que o milagre da concepção é a dádiva divina. Então, sem a ação de Deus, você não consegue fazer nada sozinho. A bênção de gerar filhos é uma bênção dada por Deus, é uma graça dada por Deus. Então, sem a ação de Deus, nós não podemos gerar filhos. E aqui nós percebemos que somos bem-aventurados por causa da bênção de Deus sobre a nossa vida, a nossa família, e o milagre de Deus age através disso. Então, Isaac crê no milagre, ele ora e busca ao Senhor. Avançando, segundo subtópico, trata então sobre o conflito que nós estamos analisando hoje, que esses filhos lutavam no ventre dela. Aqui analisando então a vida de Jacó, de Esaú, no ventre de Rebeca. O pastor Helena Cabral, analisando então Gênesis capítulo 25, versículo 23, ele percebe que Rebeca entendeu que a sua gestação não era natural e ela veio uma grande luta no seu ventre. E ela ora ao Senhor por causa dessa situação e Deus lhe dá a resposta, como eu já descrevi para você. O Russell Champlin, no seu comentário bíblico, ele aponta que esse conflito árabe-israelense que existe hoje, ele se manifesta e se inicia nesse processo aqui. E dentro desse processo, então, nós percebemos essa luta de Esaú e Jacó, de Jacó e de Esaú. Dentro de todo esse contexto, nós vamos perceber que Deus falou que aquele que fosse o menor governaria sobre o maior. O propósito, então, dessa linhagem abraâmica e Isaac descreve, então, o propósito de ser levantado o próprio Jacó como um servo de Deus. Não era o propósito de ser a aliança abraâmica, Ismael e Esaú, mas a aliança fundamental era a aliança de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o Deus da linhagem de Israel. E aí nós vamos perceber que essa linhagem de Israel é construída pelo propósito de Deus. Deus sempre escolhe o menor. Deus sempre escolhe aquele que não tem probabilidade. Por quê? Para demonstrar que o seu poder, o seu milagre é que realiza todas as mudanças. Todos os eventos que são vencidos são realizados pelo milagre e ação de Deus. Então, analisar o destino dessas duas crianças dentro do ventre também é compreender aqui que há uma certa profecia sobre esse conflito que existe hoje também. Nós vamos entender de forma clara, conforme as Escrituras, que Deus estava agindo na vida de Rebeca e na vida daquela gestação também. Nós vamos perceber que Deus então demonstrou a sua ação sobre Israel, no caso aqui a geração de Jacó,
dominando então os edomitas. Os edomitas são a geração então de Esaú. Nós vamos perceber que de Jacó veio então os israelitas e de Esaú veio então os edomitas, aqueles que fazem parte da terra de Edom, que significa então vermelho, descendentes então de Esaú. E aqui nós vamos perceber a ação do propósito de Deus em cumprir as suas promessas. Então, analisando todo esse contexto aqui, já que nós estamos trabalhando isso de forma bíblica, você descobre a ação do propósito de Deus em cumprir as suas promessas e já no ventre. No ventre, nessa criação, os meninos são respostas de oração, a ação de Deus, Deus demonstrando o destino de cada um, e isso de forma rica nos traz então conhecimento através da palavra, que os nossos filhos são abençoados pelo Senhor, é Deus que determina o caminho, é Deus que determina a direção. É claro que se Esaú fosse fiel e temente, obediente ao Senhor, Deus direcionaria a sua vida de forma diferente, mas ele decide andar pelo caminho do pecado. Porém, as bênçãos são dadas para os dois. Porém, o Esaú ele despreza as bênçãos, ele vende a primogenitura totalmente diferente do Jacó, que tem seus problemas, mas reconhece a sua dificuldade diante de Deus. Avançando, terceiro subtópico destaca então sobre o favoritismo do casal pelos filhos. Aqui entra o problema sendo apontado nessa lição. O pastor Helena Cabral trabalha então o problema de toda essa lição, a problemática da lição, demonstrando que a criação de Jacó e de Esaú é uma criação diferente, porque cada um dos pais então decidiu criar o seu filho à sua maneira. Você vai perceber que o Jacó ele é criado então por Rebeca. O Esaú ele já é criado, direcionado aí pelo próprio Isaac. E sendo direcionado pelo próprio Isaac, há um favoritismo aqui então. O Matthew Henry ele traz então uma perspectiva bem interessante a partir dessa análise bíblica. Ele descreve então que essas pessoas, então, Jacó e o Esaú, nasceram também com aparências diferentes. Você vai perceber isso lá em Gênesis capítulo 25, versículos 23. E você percebe que essa aparência diferente, então, serviu como uma espécie de presságio para aquele período, para poder então escolher os filhos. Você percebe que o Esaú ele é mais forte, ele é mais cabeludo do que o próprio Jacó, que nasce agarrado no seu pé. Naquela época, o costume bíblico era muito comum. Os filhos recebiam nome no nascimento por um acontecimento, então. Então, o Jacó ele recebe esse nome de Jacó porque ele nasce grudado, com a mãozinha agarrada no pé do seu irmão. E aqui nós percebemos toda essa visão sobre o seu próprio crescimento espiritual e moral também. Havia, então, grandes diferenças nos corpos. Você vai perceber que o Esaú ele era mais bruto, mais cabeludo, o Jacó ele já era mais suave. Você vai perceber isso lá em Gênesis capítulo 25, versículo 25. Você percebe também que houve uma disputa em seus nascimentos, quando um nasce segurando no calcanhar do outro. Em terceiro lugar, você também percebe que eles eram diferentes também em seus temperamentos, tá? Na sua maneira de viver. Gênesis 25, 27 descreve isso. E eles tinham, então, interesses diferentes. Então, você vai perceber aqui que nessa criação de filhos, há uma personalidade diferente de Jacó, há uma personalidade diferente também do Esaú. Também nós vamos perceber que esses dois meninos, eles foram criados, um pelo pai e o outro pela mãe. Gênesis 25, 28 confirma isso. E aí você vai perceber que o Isaac, ele ama Esaú porque o Esaú gostava da caça e tentava agradar o seu pai com isso. A Rebeca, ela já acreditava nos oráculos de Deus, ou seja, nas profecias de Deus. A Rebeca, ela volta o seu coração agora para o direcionamento de Deus. Ela guardou no seu coração a palavra que Deus então levantaria o menor. E o menor é o Jacó. Então ela decide criar o Jacó, ela decide guiar o Jacó, ela amava o Jacó. E isso é tão interessante porque aqui há uma perspectiva também muito legal. A Rebeca ela acredita na promessa de Deus para Jacó. Ela acredita nos planos de Deus para o seu filho. Na aplicação, nós podemos trabalhar assim, que os pais devem então acreditar nos planos de Deus para os seus filhos. Há um perigo com a questão da predileção, porque isso gera inveja, gera então trapaça, calúnia, ódio, gera então tragédia. Sobre essas tragédias, eu vou analisar isso com vocês na família de Jacó,
sobre a perspectiva de José na aula que vem, que você vai perceber isso de forma muito clara, até mesmo nesse cuidado com o perigo com a predileção dos filhos. Mas aqui eu quero demonstrar para você, de forma bíblica também, algo que eu vi, que a Rebeca ela acredita no plano de Deus, ela crê na direção de Deus. O Esaú, ele já tinha essa personalidade de desprezar os planos de Deus. Ele é filho de uma promessa, ele tem uma chamada de Deus, ele foi escolhido desde o ventre, mas ele rejeita os planos de Deus. Sabe o que a Rebeca faz? Ela acredita naquele que ama os planos de Deus. Ela está crendo no Jacó e ela crê exatamente que Deus poderia agir. Jacó tem muitos problemas, mas tem promessa. O Esaú, ele tem promessa, mas abraça os problemas. E isso nós podemos então guardar. O terceiro ponto, já analisando com você, avançando nessa lição, trata sobre o problema da predileção por um dos filhos na família. Leia o texto bíblico de Gênesis 25, 28 e avance então para o primeiro subtópico do terceiro ponto. Eu espero muito estar ajudando você. Se eu estou, deixa o like, comentário, porque me ajuda também. Se inscreve no canal. O primeiro subtópico trata então sobre Esaú, o filho predileto de Isaac. Vamos analisar agora o perfil de Esaú com você. Segundo o pastor Elenay Cabral, o problema que Isaac então demonstra como fraqueza ao ter uma predileção por um dos filhos, e isso é um perigo, é porque o Esaú procurava agradá-lo com as caças que ele trazia do campo. Gênesis 25, 23 confirma isso. O Esaú, ele era o filho preferido de Isaac. Ele era um habilidoso caçador. Ele vivia então percorrendo os campos. A sua personalidade é totalmente diferente da personalidade do próprio Jacó. Jacó que vivia nas tendas. Então o Esaú, ele já tem uma pegada de sair, de ir caçar. Mas o Esaú é alguém que rejeita os planos de Deus. A Bíblia diz que Isaac, ele gostava de comer o que Esaú trazia. Ele era agradado pelo estômago. Você vai perceber também que o Esaú, ele ganha esse favoritismo do seu pai e isso se torna uma brecha na criação dos filhos. Quem cria filhos não pode ter um favoritismo por um dos filhos, porque isso gera conflito familiar. E você vai perceber isso se repetindo até mesmo com a Rebeca, lá em Gênesis capítulo 25, versículos 28 ao 30. E isso é um grande problema e gera grandes cismas familiares, grandes rachas familiares. Os dois filhos precisam ser tratados de modo igual, com o mesmo amor, com a mesma responsabilidade, acreditando nas promessas de Deus, orientando os dois a terem características de adoração ao Senhor. Também nós vamos perceber que o próprio Esaú, ele é aquele que é o pai dos edomitas. Você percebe que a palavra Edom traz essa ideia, então, de ser vermelho, ruivo. Você vai perceber que o Esaú, ele vende o direito da sua primogenitura, ele joga fora os planos de Deus por causa de um guisado que ele pede ao seu irmão. Então, ele tem uma chamada, ele é escolhido desde o ventre, ele tem uma promessa, mas sabe o que ele faz com a promessa? Ele pega e joga fora. Tem uma geração, a geração de hoje, que é uma geração que tem uma chamada, que é filho de promessa, que é fruto de oração, mas pega tudo que Deus lhe deu, os presentes que Deus lhe concedeu e joga fora diante desse mundo. Existe uma geração de hoje que procura então ser uma geração da lacração, a geração que procura chamar a atenção das pessoas por posts da internet, por algo que vai chamar a atenção de seguidores. Não seja assim. Seja um servo de Deus, uma serva de Deus, pregue a palavra de Deus, ministre a palavra de Deus, ganhe o amor de Deus, volte o seu coração para Deus e não rejeite o seu chamado por coisas dessa vida, como o próprio Esaú fez. Você vai perceber que o Esaú precisava ser tratado porque ele abraça o pecado. E quem abraça o pecado não pode ser fruto da bênção de Deus. Quem abraça o pecado, mesmo sendo o favorito do seu pai, da sua mãe, e os seus pais podem olhar para você e dizer, olha, ele tem o favoritismo, mas não tem a chamada, quando não ama a Deus, isso aqui traz uma perspectiva tão profunda para a gente. Nós precisamos amar a Deus e ter um relacionamento com Deus da aliança. Pode ser mais forte,
ser mais capaz, ter mais condições, ser o favorito. Mas se não ama Deus e não valoriza os presentes de Deus, não tem o chamado de Deus. Na criação dos filhos, você vai perceber que o Isaac ele comete esse problema, ele comete esse erro, mas Deus estava intervindo, agindo, preparando Jacó. O segundo subtópico destaca então o perfil de Jacó. Jacó, um filho predileto agora de Rebeca. Segundo o pastor Elenay Cabral, Rebeca ela arquitetou um plano para Jacó então tomar a bênção de Esaú. Isso aqui é um erro. Ele não precisava realizar isso nem ela, porque Deus já havia prometido todas as bênçãos sobre a vida do próprio Jacó. Nós percebemos à luz das escrituras, conforme o texto bíblico, que Rebeca ela tem uma afeição maior sobre a vida de Jacó. Jacó que é criado na tenda. E Jacó ele aprende essa sagacidade, aprende todos esses aspectos a partir do exemplo que sua mãe lhe dá. Também nós vamos aprender, conforme a Bíblia, que Rebeca ela tem uma ação, então ela é mais agitada, é alguém que parte para cima. Você percebe dentro do contexto bíblico, dentro da sua própria escolha para ser a esposa de Isaac. Você vai perceber também ela criando o próprio Jacó e preparando Jacó para tomar posse, então, da bênção do seu irmão. E aqui você percebe, conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus, que os meninos cresceram e tiveram, então, personalidades distintas e características diferentes. E o Jacó aprende as suas características a partir da perspectiva que ele aprende com a sua mãe. Você vai perceber também que o Jacó, ele leva consigo as promessas de Deus, ele então toma posse da aliança do seu irmão de forma disfarçada e ele então vive com a consequência de não ver mais a sua mãe, até mesmo diante da sua morte. Dentro desse contexto bíblico, nós vamos perceber exatamente toda a ação de Deus. Aqui eu tenho outra aplicação. Quem tem promessa de Deus não precisa passar a perna em ninguém. Quem tem promessa de Deus não precisa dar o seu jeitinho, como Jacó fez. Quem tem promessa de Deus não precisa avançar antes do tempo. Quem tem promessa de Deus só precisa obedecer, honrar a sua liderança e aguardar tudo aquilo que Deus lhe prometeu. Isso traz para nós uma perspectiva tão profunda, porque nos alerta agora a vivermos os planos de Deus, a experimentarmos a paciência de Deus e crermos nesse plano, como o próprio Isaac viveu isso em sua vida depois de orar por sua esposa para gerar um filho, e ele esperou 20 anos. E dentro desse contexto, ele recebeu todas as promessas de Deus. Avançando para a gente caminhar, terceiro subtópico do terceiro ponto, trata sobre o problema da predileção dos filhos. Conforme o pastor Elenay Cabral, finalizando essa lição, ele destaca que nós precisamos ter a sabedoria de Deus para não criar e não gerar no seio familiar diversos conflitos por causa da predileção dos filhos. Na família de Isaac e Rebeca, Isaac daria a bênção da primogenitura para o próprio Esaú, que rejeitou esse chamado. Mas Rebeca agiu com astúcia, guiando Jacó, e Jacó tomou essa bênção para si. Aqui eu alerto você a entender de forma objetiva que nós não precisamos agir com astúcia para obter as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, porque o plano de Deus se cumpre então no nosso coração. Nós entendemos que houve aqui um grande problema. O próprio Jacó passa praticamente boa parte da sua vida escondido, fugido, com medo de enfrentar o seu próprio irmão. Gera aqui traumas familiares, gera consequências terríveis, porque ele avançou o tempo, ele apressou o passo. E quando nós vivemos assim, nós então não prosperamos. O Esaú ele fixou a sua residência naquela região de Canaã. Você vai perceber em Gênesis 36, versículo 8. E Jacó passou boa parte do seu tempo peregrinando. É claro que tem toda a ação de Deus por detrás disso, mas ele enfrenta conflitos familiares, ele enfrenta diversas situações de ansiedade, e diversas situações de ansiedades que são geradas hoje em filhos e filhas são situações criadas no seu familiar. Entra aqui uma palavra do pastor Jamiel Lopes. Na criação de filhos, nós precisamos ter sabedoria.
Sabedoria de Deus em não ter predileção por um dos filhos, em tratá-los de forma honesta, em prometer em cumprir, em falar bem da igreja, para que os nossos filhos então possam crescer caminhando no caminho do Senhor. Porque existem pais que falam mal da própria denominação na frente dos filhos. Quando esse filho cresce, ele não quer saber da igreja porque foi criado ouvindo aquilo. E aqui há um cuidado que nós precisamos ter de forma pastoral. Esse cuidado de não termos predileção pelos filhos, mas ao mesmo tempo guiá-los conforme a vontade do Senhor. Deus então cumpriu a promessa sobre a família de Israel, que é o Jacó. Ele cresceu, avançou. Ele repete esses problemas também familiares. Isso aqui é um padrão que ele leva consigo. E nós vamos ver a repetição desse problema familiar na próxima lição, lição de número 3. E eu espero muito que Deus edifique você e que essa aula possa ter te abençoado em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aqui teu comentário. Teu comentário me ajuda muito. Se inscreve no canal, envia essa aula para mais alguém. Se você pode, tira uma foto, me marca no Instagram, junto aí com os teus alunos. Eu quero conhecer a tua turma. Tem gente que faz isso toda semana. Muito obrigado pelo teu carinho, viu? Que Deus te abençoe. Segue a gente no Instagram, acompanha o nosso Ministério Pastoral, @Janderson Nascimento e também @FacilitaEBD, onde você vai ter aí acesso às nossas postagens. A gente sempre posta novidades para vocês lá. Que Deus abençoe você e seja edificado em Jesus. Se você deseja o meu material, está aqui no link na descrição desse vídeo, onde você pode ter acesso se tornando os nossos assinantes. A nossa assinatura é trimestral. Analisa, que Deus te abençoe, tá? As nossas aulas são postadas de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. E toda segunda-feira ao meio-dia é o encontro dessa classe, a classe dos adultos. E que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Se você está afastado de Jesus e precisa muito voltar para Cristo, aceite a Jesus como teu Salvador, faça isso. Escreva um comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, tua família, teu lar. Nós vamos pedir que o Senhor te oriente, te abençoe. Se você precisa de oração, coloca aí teu pedido de oração também. Que Deus abençoe você. Que a glória de Deus repouse sobre tua família em nome de Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que eu tomei como base para construir essa aula. O primeiro texto é Manual dos Usos e Costumes, da editora Betânia, do William Coleman. Esse material é muito legal e vale a pena você ter ele em mãos para analisar o contexto da época. Também quero indicar para você o Pentateuco, do Warren Wiersbe. Esse é um comentário bíblico do Warren Wiersbe, que traz uma perspectiva muito legal e uma orientação sobre todo esse texto que nós estamos trabalhando com vocês. Também tomei como base o texto do Matthew Henry, um comentário bíblico da editora CPAD, você acha no site da CPAD, inclusive o livro de apoio da lição, você encontra lá também. O meu está chegando aí, pedi o meu, estou aguardando. E também quero indicar para você o Antigo Testamento, versículo por versículo, do Russell Champlin, da editora Agnus, que eu tomei como base para analisar toda essa história bíblica com você. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 3, onde nós vamos trabalhar sobre o ciúme, ou o mal que prejudica a família. Um beijo no teu coração. E até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.